Seja muito bem-vindo a esse canal. Nós vamos falar sobre soteriologia hoje, uma série de estudos tratando sobre a doutrina da salvação. Nosso estudo será baseado no livro que você vê na tela, de Teologia Sistemática do Grudem, da editora Vida Nova, e hoje nós vamos falar sobre graça comum. Antes que a gente comece o nosso estudo, quero dizer a você que o material que você está vendo aqui nesse vídeo e também um PDF com todos os detalhes daquilo que está sendo dito estará disponível para download na descrição desse vídeo. Vamos começar o nosso estudo definindo os termos. Nós conhecemos bem a história de Adão e Eva, sabemos que eles pecaram, desobedeceram uma ordem de Deus, e essa ordem expressamente dizia que se eles pecassem, eles morreriam. Esse texto está em Gênesis 2, versículo 17. Toda a raça humana, a partir do pecado de Adão e Eva, é considerada pecadora. Nós encontramos em Romanos 6,23 o texto que diz que o salário ou o resultado do pecado é a morte. Uma vez que o homem pecou, ele está impedido de estar ao lado de Deus, de estar em comunhão com Deus. Um cenário muito parecido com esse foi o que aconteceu com os anjos que pecaram. Segundo Pedro 2,4 diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservados para o juízo. Mas nós sabemos também que mesmo quando Adão e Eva pecou, eles não morreram imediatamente, ainda que a sentença da morte já havia começado a ser cumprida na vida deles. A aplicação integral dessa sentença de morte foi adiada por muitos anos. A pergunta é, por quê? Por que eles não morreram imediatamente? A resposta dessa pergunta é o assunto da nossa aula. Nós podemos definir graça comum, portanto, como a graça de Deus através da qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não fazem parte da salvação. Nós chamamos graça comum porque é comum a todos e não está restrita aos crentes ou mesmo aos eleitos. Vejamos alguns exemplos de graça comum. Exemplo número 1, o exemplo do domínio físico. Repare que os incrédulos, eles continuam vivendo por causa da graça de Deus, a graça comum de Deus, toda vez, por exemplo, que ele respira, uma vez que o salário do pecado é a morte e não a vida. Além disso, também a terra não produz somente espinhos e ervas daninhas. Nós também não vivemos num grande deserto, e é exatamente pela graça de Deus que a terra produz alimento, material para nossa roupa, abrigo e, frequentemente, em grande quantidade e diversidade. Mateus 5, 44 e 45, Jesus diz assim: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Outro exemplo é o do domínio intelectual. Nós sabemos pela Bíblia, isso está em João 8,44, que Satanás é mentiroso e pai da mentira e nele não há verdade. No entanto, quando a gente olha para o nosso mundo, mesmo no meio dos incrédulos, nós percebemos que eles não são totalmente inclinados para a mentira, ou para a irracionalidade, ou para a ignorância. Todas as pessoas conseguem compreender alguma medida da verdade, e certamente alguns têm grande inteligência e entendimento. Outro exemplo é o do domínio moral. Deus também, por meio da sua graça comum, limita as pessoas para que elas não sejam tão más quanto poderiam ser. E aí, mais uma vez, o domínio demoníaco, totalmente devotado ao mal e à destruição, proporciona um claro contraste com a sociedade humana, na qual o mal é claramente controlado. É claro que se a pessoa se entrega à crueldade de forma repetida, Deus trata com essa pessoa e simplesmente as entrega para o mal que está no seu coração. Salmo 81:12 diz: Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Mas no caso da maioria dos seres humanos, eles não caem até as profundezas onde o seu pecado os levaria, porque Deus, justamente por meio da sua graça comum, intervém e põe freios sobre a sua conduta. E uma das mais eficazes restrições é a força da consciência. O quarto domínio é o domínio criativo. Quando nós olhamos para as artes, música, esporte, para a culinária, enfim, nós percebemos como a graça comum de Deus é espalhada a todas as pessoas. Deus dá a essas pessoas capacidade para apreciar a beleza em muitas facetas da vida.
E nessa área, bem como os domínios físicos e intelectuais, as bênçãos da graça comum são às vezes derramadas sobre os incrédulos, inclusive, e às vezes até mais abundantemente do que os próprios crentes. Contudo, em todos os casos, o resultado é a graça de Deus. O quinto exemplo é o exemplo do domínio social. A graça de Deus também é evidente na existência de várias organizações e estruturas na sociedade humana. Nós percebemos isso primeiramente na família humana, atestando o fato de que Adão e Eva permaneceram como marido e mulher mesmo depois da queda. E eles tiveram descendentes, tanto filhos como filhas, é o que diz Gênesis 5:4. Os filhos de Adão e Eva se casaram e formaram suas próprias famílias. E essas famílias humanas perduram até hoje. E as famílias humanas, elas existem até hoje, não como uma instituição exclusiva de crentes, mas para todas as pessoas. O sexto exemplo é o exemplo do domínio religioso. Repare que até mesmo no domínio da religião humana, a graça de Deus produz algumas bênçãos para as pessoas incrédulas. Jesus, por exemplo, disse que nós devíamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O próprio Paulo, em 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, ele diz que nós devíamos orar pelos reis e por todos aqueles que estão ou que ocupam uma certa autoridade. Quando nós fazemos isso, nós estamos em harmonia com a prática do próprio Deus, que concede chuva sobre justos e injustos. No próprio ministério de Jesus, nós percebemos que ele curava pessoas independente da sua fé. O sétimo exemplo é o exemplo da graça comum e a graça especial influenciando-se mutuamente. Quando você entra numa igreja, rapidamente você percebe que você tem advogados, carpinteiros, doutores, cada um com as suas habilidades, cada um prestando serviço um para os outros. Essas profissões, elas contribuem mutuamente para que o corpo cresça e não tem relação exatamente com a graça especial. O oitavo exemplo é um exemplo importante porque diz que a graça comum não salva as pessoas. Apesar de todos os exemplos que nós demos, nós não podemos deixar de entender que a graça comum é diferente da graça salvífica. A graça comum não transforma o coração do homem e nem conduz as pessoas ao genuíno arrependimento e à fé. Ela não pode salvar e, sendo assim, não a salva. A graça comum, ela reprime o pecado, mas ela não muda, em medida alguma, a disposição fundamental de alguém e nem purifica a natureza humana decaída. Vamos ver agora algumas razões para que Deus derrame sobre todas as pessoas a sua graça comum. A primeira razão é para redimir os que serão salvos. 2 de Pedro 3, versículos 9 e 10 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A segunda razão é para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus não é algo que apenas os crentes percebem. Elas também podem ser concedidas a pecadores indignos. Lucas 6,35 diz que Deus é benigno até com os ingratos e maus. No Salmo 145,9, Davi diz que o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, nós vemos que Jesus olhou para aquele jovem rico e o amou, ainda que ele fosse um incrédulo. A terceira razão é para demonstrar a justiça de Deus. Quando pregamos o evangelho a alguma pessoa, esse evangelho não apenas traz uma notícia boa, mas também para aquele que rejeita o convite da graça de Deus, a justiça de Deus sobre ele permanece. Em Romanos 2,5 diz: Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A quarta razão da graça comum é demonstrar a glória de Deus. A glória de Deus é demonstrada de muitas maneiras através das atividades dos seres humanos, em todas as áreas nas quais a graça comum atua. Todas as atividades feitas pelos homens e pelas mulheres demonstram e refletem a sabedoria do seu Criador e demonstram qualidades que são semelhantes à de Deus. Embora todas elas sejam manchadas pelo pecado, assim mesmo elas refletem a essência do seu Criador. E, portanto, eles trazem glória a Deus, não total ou parcialmente, mas de modo expressivo.
Qual deve ser a nossa resposta, portanto, a essa doutrina da graça comum? Em primeiro lugar, a graça comum, ela não significa que aqueles que a recebem serão salvos. A chuva, ela cai sobre justos e injustos, mas isso não significa que todos serão salvos. Aqueles que não estão em Cristo continuam sendo considerados inimigos de Deus. Eles ainda estão contra o próprio Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo e só se preocupam com as coisas terrenas. Eles ainda são, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em segundo lugar, nós devemos ser cautelosos para não rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fossem totalmente más. Mesmo sendo inimigos e estando contra Cristo Jesus, essas pessoas são capazes, pela graça comum, de fazer coisas boas. Não é pelo fato de serem incrédulos que todas as suas obras serão más. E em terceiro lugar, a doutrina da graça comum deve conduzir o nosso coração a uma extrema gratidão a Deus. Quando passeamos pela rua, observamos casas e jardins, famílias morando em segurança, quando fazemos os nossos negócios no mercado e percebemos os abundantes resultados do progresso tecnológico, ou quando andamos através de florestas, vemos a beleza da natureza, ou quando somos protegidos pelo governo, ou quando recebemos a educação nas nossas escolas, nós devemos perceber, no final das contas, que Deus é o responsável por todas essas coisas. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima aula.